Em nome do Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amém. Meus caros, Deus abençoe a Imaculada Conceição, celebrada em 8 de dezembro. É um grande dogma mariano, o penúltimo a ser proclamado, o último foi da Assunção de Nossa Senhora, mas deve ser melhor compreendido por nós católicos. Então, o que significa a Imaculada Conceição? Primeira coisa é falar o que não significa. Eu já presenciei essa confusão entre muitas pessoas. A ideia de que a Imaculada Conceição, é um erro falar isso, mas muitas pessoas falam dessa forma, seria o fato de Nosso Senhor ter sido concebido sem a relação do marido e da mulher, sem a relação conjugal. Então, é a concepção de Nosso Senhor Jesus Cristo, que foi concebido de modo virginal, né, no útero de Nossa Senhora. Mas não é isso. Nosso Senhor também, claro, sem pecado, foi concebido sem pecado, mas a ideia de ausência de pecado original é quando Nossa Senhora foi concebida no útero da Virgem Maria, no útero de Santana, no útero de sua mãe Santana. E essa concepção ocorreu sem pecado original, mas a concepção ocorreu por meio da relação normal do homem e da mulher. Então, Nossa Senhora é filha biológica de São Joaquim, né? Enquanto Nosso Senhor Jesus Cristo é filho adotivo, porque não foi pela união carnal que Nossa Senhora ficou grávida, mas pela força do Espírito Santo. Então, Imaculada Conceição então da concepção de Nossa Senhora no útero de sua mãe Santana, por meio, né, do ato conjugal do seu pai com sua mãe, e naquele momento em que a alma foi infundida a partir da união, né, do óvulo com o espermatozoide. Aquele momento, então, em que surge a nova vida, a alma é criada por Deus e infundida, né, e se torna, então, um ser vivente, né, uma nova criatura, um novo ser humano. Naquele momento em que Deus criou a alma de Nossa Senhora, infundiu a alma naquele embrião, né, que naquele momento surgia, ela foi preservada de todo o pecado original. Ela já estava na comunhão plena com Deus, já estava cheia da graça de Deus, já não teria nenhuma inclinação ao mal e não estava numa situação de falta de comunhão com Deus, né? Então precisamos diferenciar isso, né? Enquanto a concepção de Nosso Senhor Jesus Cristo foi santa, porque Nosso Senhor também não tinha o pecado original, evidentemente, porque ele foi igual a nós em tudo menos no pecado, mas a concepção dele aconteceu de forma milagrosa, porque Nossa Senhora, sendo virgem, se tornou mãe, porque não foi pela união normal do homem e da mulher. Mas por trás, né, dessa coisa técnica, para a gente entender a parte, vamos dizer assim, técnica, né, teológica, está a grande verdade da restauração da humanidade. Então, fazendo de Nossa Senhora concebida sem o pecado original, quer dizer, sem a herança maldita, né, que o nome é esse, né, a herança maldita que todos recebemos de Adão e Eva e que nos é tirada pelo santo batismo, que aplica em nós os méritos da cruz de Nosso Senhor Jesus Cristo, Nossa Senhora já foi preservada desse pecado, não por meio de ser removido o pecado original dela, mas por meio de não ter nem o pecado original, né? Ela foi preservada de uma forma muito especial, porque enquanto nós somos perdoados do pecado original pelo batismo, ela nem teve pecado original para ser perdoada. Ela foi poupada de ter o pecado original. Enquanto nós temos os pecados pessoais e somos perdoados deles na confissão, Nossa Senhora foi poupada de ter pecados pessoais, porque não tinha má inclinação, não tendo pecado original, também não tinha a concupiscência. A Mãe de Deus nunca teve inclinação para o mal, e por isso sua alma, seu pensamento, seu coração nunca se afastaram em nada, em absolutamente nada, da vontade de Deus, né? Mas quando nós vemos isso, esse privilégio, chamado privilégio, né, que Deus concedeu
a Nossa Senhora em vista de ela ser a mãe de Deus, e como ensina a igreja, antecipando os méritos da cruz de Cristo, porque Nossa Senhora foi salva por Nosso Senhor Jesus Cristo. Ela fala no Magnífica, é, e minha alma se alegra em Deus, meu Salvador. Ela foi salva, mas de uma forma antecipada, porque antes mesmo que acontecesse a cruz, ela já teve por antecipação os méritos aplicados a ela, e ela foi preservada, foi salva não de um pecado que cometeu e que foi perdoado, mas foi salva no sentido mais profundo, quer dizer, de ter sido poupada de ter aquele pecado para ser perdoado. Então, Nossa Senhora tem esse grande privilégio que nos faz recordar a nossa verdadeira vocação, que é a santidade. Nossa Senhora, sendo preservada do pecado original, antecipa a humanidade redimida e antecipa o que nós devemos ser também, santos imaculados. Pois São Paulo diz, né? O que Deus deseja para vós é isso, a vossa santificação. E o fato de Nossa Senhora ser concebida sem pecado, não ter cometido nenhum pecado pessoal, e sendo uma verdadeira mulher, é, puramente, né, uma criatura de Deus, não sendo, né, divindade, não sendo como nosso Senhor Jesus Cristo é verdadeiro Deus, verdadeiro homem, é a segunda pessoa da Trindade, e não pecou, evidentemente. Enquanto Nossa Senhora é um simples ser humano, natureza humana, e não cometeu nenhum pecado. Então, Nossa Senhora nos inspira a verdade sobre nós mesmos, a verdade que errar é humano até certo ponto, porque o projeto de Deus para nós é a santificação, é a santidade. E nunca poderemos justificar os nossos pecados, né, dizendo, eu peco mesmo, não tem jeito, não tem outra opção. Porque quem confia na graça de Deus e luta contra as más inclinações é capaz, sim, de viver sem o pecado mortal, pecado que ofende gravemente a Deus, que mata a nossa vida espiritual, nossa relação com Deus, e também podemos crescer e nos afastar cada vez mais do pecado venial, que enfraquece a nossa amizade com Deus. Que Nossa Senhora Imaculada, a Puríssima, né? A Puríssima Mãe de Deus, a Virgem Puríssima, que em tudo teve e tem o coração voltado para Deus e para a nossa santificação também, nos ajude então a sermos santos e irrepreensíveis e no meio de um mundo corrompido por tantas maldades e tantas imoralidades, darmos testemunho de verdadeira fidelidade a Deus, pela graça de Deus, que tudo realiza em nós, como diz São Paulo, pela graça de Deus, sou o que sou. Que Nossa Senhora da Conceição nos ajude a sermos santos. Dominus vobiscum et cum spiritu tuo, benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amém.